mercado brasileiro de vinho, né, Patrícia, nos últimos anos tem crescido bastante. E a gente sabe que é um mercado em desenvolvimento e tem muito mais a crescer. E claro, além dos produtores nacionais que têm crescido cada vez mais, ganhado premiação, a gente vê muitas empresas trazendo seus rótulos e muitos rótulos novos sendo criados, principalmente pensando no mercado brasileiro. Sobre a importação do vinho, o que você pode falar sobre isso para a gente? Eu acho que começar falando que realmente é nítido, assim, o aumento do consumo, nós já vemos, assim, há alguns anos atrás era difícil você ver, por exemplo, pessoas em bares consumindo vinho, era muito mais focado em outras bebidas, e hoje você já vê as pessoas consumindo vinho. Então você vê que o brasileiro adquiriu esse gosto do consumo de vinho, entendeu toda essa dinâmica aí dos vinhos, porém ainda existe ainda um grande mercado ao ser alcançado. E a gente vê também que existem muitos fornecedores ainda que não estão no Brasil. Então existem ainda rótulos a entrar no Brasil, além de todos esses que já estão, com diferentes uvas e tudo que existe já aí no mercado para ser consumido. Se a gente voltar nos velhos tempos, tinha lá o selo do IPI, que a gente fala velhos tempos, mas tem pouquíssimo tempo que isso foi abolido, né? O selo do IPI era necessário. Hoje, algumas bebidas ainda são necessárias, né? Mas o selo do IPI no vinho já foi abandonado, abolido há alguns anos, abandonado há alguns anos. E isso mostra o quanto a importação está presente no dia a dia, né? E o que você pode falar mais para um importador que quer trazer um rótulo novo? Ele precisa ser grande, ele consegue um restaurante hoje, consegue importar? Sim, claro. Você pode trazer até um pallet, você pode fazer uma diversidade aí de uvas também, até de fornecedores de mesmo local, logicamente. Existem alguns locais específicos de vinhos, né? Não existem, assim, não é uma larga escala, alguns locais específicos, em países específicos, mas existe sim uma possibilidade de você fazer uma consolidação aí, às vezes trazer somente um pallet. E voltando aí no caso de falar sobre o IPI e falar até sobre a carga tributária, a gente vê também que mudou muito isso em relação, porque nessa época ainda que tinha o selo de IPI, ele era cobrado por garrafa. Então hoje já é cobrado uma alíquota, né, uma porcentagem, que isso também diminui aí a carga tributária do vinho. E vê também alguns acordos também que foram aumentando com o passar dos anos, não somente Mercosul, mas também com o Chile, né, que é um lugar muito específico de vinho e que foi aumentando aí e que foi dando essa possibilidade de redução da carga tributária. Então isso é muito interessante para quem quer começar no início aí desse mundo do vinho, começar a trazer o vinho. A gente vê que assim a burocracia é um reflexo do mercado consumidor. Quando a gente tinha poucas pessoas no Brasil consumindo vinho, a importação era esporádica, tinha menos importação, mais burocracia. Hoje a gente vê a importação aumentando por conta do consumo e a burocracia cada vez mais diminuindo. Vamos falar dessa maneira, né? Até antes, né? A gente fala antigamente, parece que, igual você falou, parece que é muito antigamente, mas não é. Antes existia até, por exemplo, importação da Argentina, aquela LI prévia, né? A licença de importação prévia, que hoje também não existe mais. Isso também existe um licenciamento de importação, mas ele é somente do Ministério da Agricultura, do MAPA, mas não existe mais aquela lei prévia que existia, que antes era o DSEX, que fazia aquela análise para poder definir antes de embarcar. E também já caiu, isso daí já foi aí abolido, e isso só mostra mesmo que estão facilitando aí, lógico, não é uma facilidade, logicamente, porque a gente sabe todas as burocracias que existem, mas vão aí diminuindo essas burocracias. E quando a gente pensa naquele empresário que tem um negócio pequeno mesmo, que quer fazer um rótulo para consumo ali no seu negócio, um restaurante, um empório, não vai trabalhar em grande escala. A gente pode dizer para eles que a burocracia diminuiu, que o processo é mais rápido e menos custoso, certo? Quando a gente fala de um teste laboratorial, que antes demorava até 1, 2, 3 meses, hoje a gente tem um prazo bem reduzido. O que você pode falar sobre isso para esse empresário? Isso, eu acho que também tem isso, né? Eu acho que mais laboratórios se especializaram. Antigamente eram poucos que estavam ali credenciados no mapa, hoje existem mais. Então acaba acontecendo de ter uma oferta maior e aí o valor diminui também de todas essas análises. E também a gente tem aí um caso recente de um produto nosso que nós desembaraçamos, que em 15, 20 dias nós já tivemos a análise pronta já
desses vinhos e com um custo menor do que era feito antes. Então, isso que é importante. E lembrando também que tem que ter uma licença do Ministério da Agricultura e que nós também temos essa licença. Nós podemos auxiliar também quem está iniciando neste mundo do vinho para poder trazer e instruir toda essa parte aí, porque nós temos esse conhecimento e nós temos processos aí de vinho acontecendo. Vamos fazer um convite para o empresário. Se ele tem um exportador e ele descobriu ali um bom fornecedor de vinho, gostou da qualidade, está de acordo com a imagem que ele quer representar no negócio dele, vamos convidá-lo a fazer um estudo de importação com o Evolute. A gente te explica o processo do início ao fim, como é que funciona a licença do mapa, o teste laboratorial. Conseguimos dizer para ele qual custo ele vai ter antes mesmo do produto sair do destino. O que você pode falar um pouco mais sobre essa análise de viabilidade para esse empresário? Sim, nós temos, inclusive, podemos indicar locais, fornecedores. Existe uma gama muito completa de locais e fornecedores que nós temos acesso e podemos instruir toda a burocracia, todo o processo de maneira tranquila. Muitas pessoas, quando se fala em licenças especiais, em análise, as pessoas já ficam com um pouco de receio, tem um pouco de medo de começar. Mas isso tudo a gente pode facilitar, descomplicar e desmistificar todo esse processo aí que parece tão complicado, mas não é. Dá para se trazer sim, até em quantidade, numa menor escala aí de produtos. Legal, então a gente pode falar para o empresário que se ele quer conhecer um pouco mais, saber o quanto ele pode colocar um rótulo de vinho no negócio dele, a gente consegue dizer isso para ele antes de ele fazer a negociação com o exportador e principalmente instruí-lo de como funciona o processo para que ele se sinta seguro, para que os percalços durante o processo não peguem o desprevenido, que ele conheça todas as operações antes, todo o procedimento que a gente pode ajudá-lo do início ao fim, certo? Sim, claro, e a burocracia existe aí vários procedimentos, mas o importante é você contar sempre com alguém especializado, uma empresa especializada para te indicar o caminho a seguir e chegar de maneira mais fácil e menos custosa. E uma prova de tudo isso que a gente pode deixar para você é quantos rótulos de vinhos novos você vê por aí. Se a gente vai hoje no restaurante, se a gente vai no empório, no próprio supermercado, a gente vê muitos rótulos de vinho. E isso é graças à burocracia que tem diminuído ao longo do tempo. E quando eu falo diminuído, é que ela existe, mas a facilidade para cumpri-la é bem maior, certo? Exato. E é isso mesmo, eu acho que a gente tem que buscar, aí existem vários rótulos, o gosto do brasileiro tem ficado mais apurado, então não existe mais só aquela média de valores muito baixos, não. O consumidor tem procurado outros vinhos, então o mercado está aí para todo mundo explorar, para todo mundo buscar aí trazer inovações e novidades e diversificar também seus produtos. Fica o convite, se você pretende importar vinho e tem um produto ou não tem, e quer um contato de exportador, quer fazer um estudo de viabilidade, converse com nossos especialistas, vamos te ajudar do início ao fim na sua negociação.